27. Zila. Fico em pé ao lado do corpo inconsciente de Aurora, um scanner medicinal em mãos. Ela está deitada em uma biomaca no ambulatório, e eu estou checando seus sinais vitais. Faz quase 5 minutos que eu a fiz desmaiar, ela deve recobrar a consciência a qualquer instante. Está tudo bem? Cal pergunta baixinho atrás de mim. Não há nada para se preocupar nas leituras. A pergunta era para você, Zila. Meu braço ainda está moderadamente entorpecido devido ao golpe que ele me deu no nervo, mas não a dor. Consigo ver apenas preocupação em seus olhos quando me viro para olhar. Essa preocupação se desfaz em alívio quando Aurora finalmente se mexe, erguendo uma mão à cabeça e gemendo. Sou deixada de lado quando Cal dá um passo à frente, os lábios abertos de leve, os olhos só para ela. O que foi que me atingiu? Auri sussurra. Vou deixar vocês a sós, eu me ouço dizer. Zila. Cal diz quando eu me viro para a porta. Eu realmente sinto muito. Eu queria apenas tirar a arma de você. Eu entendo, minto. As palavras do meu alfa ainda ressoam nos meus ouvidos assim que a porta se fecha atrás de mim. O seu problema é que você entende como tudo funciona, exceto outras pessoas. É verdade, e também não é. Eu aprendi demais sobre como os humanos funcionam quando eu tinha 6 anos. Eu sei tudo o que eu preciso. Ainda assim, não posso dizer que eu os entendo. 28. Cal. Eu deveria saber que isso aconteceria. Aurora abre os olhos, e a luz reflete na sua íris e a deixa como uma pérola, e a inundação de alívio que sinto escapa do meu peito pelos meus lábios com um suspiro suave. Veshimai. Eu a ajudo a sentar na biomaca, observo enquanto ela pisca, tentando escapar da sonolência do tiro da pistola disruptiva de Zila. Ver que ela está segura extingue o fogo que me consumiu na ponte. Só a imagem dela já é como a água em um deserto infinito, e eu preciso contar a verdade. Eu nunca me senti tão dividido em toda a minha vida, porque isso não pode continuar. Do que você se lembra? Pergunto. Eu observo, quase hipnotizado, quando uma pequena ruga surge na sua testa. Zila. Atirou em mim. Ela não queria te machucar, digo. Ela queria apenas acordar aquilo que dorme dentro de você. Aurora olha para mim, e meu coração bate um pouco mais rápido quando nossos olhares se cruzam. É Shivare, ela sussurra. Os antigos, concordo. De alguma forma, eles estão envolvidos em tudo o que está acontecendo. E agora você também é parte disso, Aurora. Isso é loucura. Ela fecha os olhos, massageia as têmporas como se doessem. Eu podia ver tudo, mesmo ainda apagada. Como se eu estivesse fora do meu corpo. Vendo tudo num vídeo. Zila atirando em mim, e então você. Nossos olhares se cruzam de novo, e meu coração se aperta. Espero tomar uma reprimenda. Uma reprovação justa pela violência que causei entre os membros do meu esquadrão. Consigo sentir o inimigo oculto, encurvado dentro do meu peito. A sombra de meu pai às minhas costas. E você me defendeu, ela diz. Eu pisco. Sacudo a cabeça. Não, eu me tornei uma vergonha. Ela olha para mim, de cima a baixo, desde as botas até meus olhos. Eu não te entendo, Legolas, ela suspira. Eu não te entendo mesmo. Uma hora você me diz que eu sou um risco, ou me ignora completamente. Outra hora você resolve atirar por todo um exterminador da FDT para me tirar da prisão, ou espancar todo o seu esquadrão para me proteger. Ela suspira e balança a cabeça. Qual é a sua? Eu respiro fundo, hesitando um instante antes de me deixar levar. Eu sei que uma vez que falar essas palavras, não haverá como retirar o que disse. Eu nunca deveria ter deixado isso chegar tão longe. E eu não consigo mais fazer isso. Já passou da hora de falarmos disso. Do porquê de eu me comportar desse jeito quando estou perto de você. Quer dizer do porquê de você se comportar como um completo idiota? Ela pergunta. Mesmo com a dor em meu peito, sinto um pequeno sorriso se curvar nos meus lábios enquanto procuro as palavras certas. Para tentar encontrar uma explicação para algo que não tem. Há uma gravidade em tudo, Aurora, finalmente digo. Não só em planetas, não só em estrelas. Cada célula do nosso corpo, cada célula na criação, exerce uma força de gravidade em objetos e pessoas que a cercam. É isso que eu sinto. Por você. Ela franze o senho, os olhos brilhando na luz reconfortante. Por um segundo, ela está tão linda, que minha respiração se vai de uma vez só. Ainda assim, me esforço para recuperá-la. Porque se eu não disser isso agora, tenho medo de nunca mais conseguir. Se o Drat chamam isso de chamado, eu digo. É uma atração instintiva que nós sentimos. Um elo elemental, primitivo, como a gravidade. Nunca ouvi falar de alguém de meu povo sentir o chamado com um humano antes. Mas, eu sinto isso por você, Aurora. Ela abre a boca como se fosse falar, mas minhas palavras são como uma enchente. Eu não queria que os outros soubessem disso. E você já estava com problemas demais sem que eu acrescentasse mais isso. Achei que talvez porque você tivesse me visto antes de me conhecer. Talvez nós fôssemos predestinados, ou coisa assim.
Eu balanço a cabeça, me sentindo um tolo. E foi por isso que tentei proteger você do perigo sem deixar que soubesse o que estava acontecendo. Não estava tentando fazer com que sentisse qualquer obrigação comigo. Quais obrigações poderiam acontecer, se eu fosse Sildrath? Um longo silêncio recai entre nós. O chamado é um elo entre almas gêmeas, revelo. Entre parceiros. Ela engole em seco. Claramente está sem palavras. Eu nunca deveria ter deixado chegar a esse ponto, suspiro. Nunca deveria ter colocado uma humana nessa posição. Não é justo com você, nem com os outros. E você não deveria ter que fazer essa escolha. Eu respiro fundo novamente, aquecendo para mim mesmo. Lutando contra a onda de angústia. Sentindo a rachadura aumentar ainda mais no meu peito até que esteja tão sombria e profunda que sinto que nunca acharei meu caminho de volta. É melhor assim. Eu não posso evitar me sentir desse jeito por você, digo, mas eu posso controlar o que eu faço com relação a isso. Então, quando descobrirmos qual é a verdade por trás desse gatilho, do mapa estelar, eu vou me demitir da posição dentro do esquadrão. Eu já ignorei a guerra do meu povo por tempo demais. Não posso mais ficar fora disso. Assim que chegarmos ao fim deste caminho, você nunca mais precisará me ver de novo. O silêncio entre nós é tão profundo e frio quanto o vazio. Por um momento, não consigo imaginar como ele irá terminar. No entanto, o meu unividro apita na quietude, preenchendo o poço sem fim e quebrando o feitiço que nos cerca. Cal, a voz de Tyler Shea. Está me ouvindo? Toco no aparelho no meu cinto. Estou na escuta. Zila disse que Auri acordou. Eu olho para os olhos díspares, sinto a dor cortando o meu coração como uma lâmina. Ela está acordada. Acho que vocês dois precisam vir aqui e dar uma olhada nisso. Traço. Estamos a caminho. Toco no unividro de novo, cortando a transmissão. Encaro a garota sentada na minha frente, séculos e anos-luz de distância de qualquer lugar onde ela deveria estar. Sinto o gosto de sangue e cinzas na minha boca. O que dizer quando não há palavras para o que se está sentindo? O que dizer quando não há mais nada para ser feito? Vamos, eu digo. E sem dizer uma palavra, ela desce da biomaca e marcha pela porta. 29. Cat. Estou trabalhando no sistema de navegação quando O'Malley e o garoto fada voltam para a ponte. Ela parece que acabou de ter a cara arrastada no asfalto, e ele como se alguém tivesse matado o seu cachorrinho e deixado a cabeça dele no travesseiro. Para falar a verdade, temos problemas maiores do que sentimentos nesse instante. A Belerofonte ainda está se aproximando cada vez mais rápido, e depois do que acabamos de descobrir. Auri, você está bem? Scarlett pergunta, obviamente priorizando sentimentos um pouco mais do que eu. Ela é uma pessoa boa. O'Malley olha para o garoto fada, e consigo ver a mentira nos seus olhos antes de ela abrir a boca. Estou bem. Cat, mostre para eles, diz Ti. Entendido. Com uma virada do meu punho, coloco o sistema de navegação de volta no display holográfico principal. O'Malley encara a espiral de estrelas brilhantes que rodopia na tela. O que é para eu olhar? Ela pergunta. O mapa dentro do seu gatilho destacou 22 estrelas no total, eu digo. Eu acabei de alinhar esses sistemas com os segmentos que conhecemos da galáxia. Demorou um tempinho, diz Finian. Ela não sabia quais eram só de olhar. Tem mais ou menos 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, magrelo. Eu não sei todas elas de cor. Ele funga. Achei que era para você ser boa nisso. Cale a boca, Finian. Meus dedos voam pelos controles, e 22 pontinhos brilham em vermelho entre os bilhões de sóis. A maioria dos sistemas marcados ainda não foram explorados. E alguns ficam a uma bela jornada daqui, mesmo se estivermos na dobra. Acontece que cada um deles está exatamente em um conhecido ponto fraco da dobra. Todos eles têm portões naturais? Garoto fada pergunta. Aparentemente, sim. Aperto mais uma série de comandos. E vocês nunca vão adivinhar qual é o sistema mais próximo da nossa localização atual. Cal ergue a sobrancelha em dúvida, e eu coloco a resposta no display principal, onde estavam antes as imagens das nossas assustadoras pessoas-plantas. Uma imagem holográfica de uma estrela flutua sobre os consoles, brilhando incandescente. Ela é orbitada por 7 planetas, e o terceiro planeta está exatamente na zona habitável. O nome do sistema está delineado em letras brilhantes embaixo da estrela. Octavia, sussurra a Aurora. Olho para ti, e depois para Scarlett. Olho para cada membro desse esquadrão lixo nessa missão lixo para a qual passamos 5 anos nos preparando na academia. Todos sabemos que não pode ser coincidência. Os relatórios oficiais dizem que deveria ser Lei Gong, mas os agentes da AIG com a planta esquisita na cara eram todos colonos de Octavia II de acordo com O'Malley. Ela disse que a nave, a Hadfield, ia para Octavia II quando desapareceu há 200 anos. E agora isso, seja lá por qual outra razão que esse mapa de 1 milhão de anos exista, está nos mandando exatamente para a mesma porra de planeta. Me ajudem a entender, legionários, diz Tyler. Suponham que vocês são agentes da AIG e é um sistema que você não quer que as pessoas visitem.
E suponham que vocês não possam simplesmente trancar o portão, porque é um portão que ocorre naturalmente na dobra. Como é que vocês impedem pessoas de irem lá bisbilhotar? Talvez invente uma história que envolva um vírus atmosférico mortal, murmura Scarlet. Talvez não seja história nenhuma, relembro. Zilla disse que os colonos nos uniformes da AIG estavam mortos antes de Cal chegar. Talvez eles tenham sido infectados com o vírus de que a interdição está nos avisando. Então por que mudar todos os relatos e apontar para Lei Gong? O'Malley pergunta. Por que apagar qualquer vestígio de que existiu uma colônia em Octavia? Por que perseguir a última pessoa que ainda tem uma conexão com o lugar? Tyler cruza os braços por cima do peito. Eu não sei vocês, mas estou com a sensação de que tem algo em Octavia que a AIG não quer que a gente veja. Ou melhor, uma coisa que eles não querem que a Ori veja. Haan, murmura Zilla. Cal assente. Cuidado. Eu não gosto de aonde isso está nos levando. Conspirações do governo e acobertamentos, e sabe o Criador o que mais. Só que nós temos problemas maiores. A Belerofonte está em distância de comunicação, reporta Scarlet. Eles estão nos chamando. Tela principal, ordena Tyler. A imagem de Octavia dissolve, substituída por uma figura em um traje branco, camiseta branca, luvas brancas. O brasão alado da Força de Defesa Terraquea está estampado na parede atrás dela. Seu rosto é uma máscara branca espelhada. Bom dia, Princeps, Tyler diz. Legionário Jones, a figura responde. Você é responsável pelo assassinato de agentes da Agência de Inteligência Global, abrigar e ajudar um fugitivo procurado e a violação de inúmeros regulamentos da Legião Aurora. Esses últimos dias foram esquisitos mesmo, Tyler concorda. Você estará menos feliz quando for encarcerado na colônia penal lunar, o agente responde. DESLIGUEM os motores da nave e mantenham sua posição para aguardar nossa chegada. Isso é uma ordem. E se eu recusar? Nós DESTRUIRAMOS sua nave, responde Princeps. Perdão, diz Tyler, sacudindo a cabeça. Mas com todo o respeito, eu não acredito em vocês. Acho que vocês terão que nos seguir até chegarmos ao sistema Octavia. Princeps ergue a voz pela primeira vez desde que o conhecemos. Esse sistema está sob interdição galáctica por ordem do governo terráqueo. Empolgante, né? Vocês devem. Tyler passa um dedo pela garganta e eu interrompo o sinal, revertendo a imagem de volta para o sistema Octavia. A ponte toda está em silêncio com exceção do zumbido dos motores. Scarlet está com a sobrancelha levantada para o seu irmãozinho, e eu não consigo evitar encará-lo também. Durante todos os anos em que convivo com Tyler, eu nunca o vi rejeitar a autoridade. Nenhuma vez. Só que nesses últimos dias, ele foi de aluno estrela da academia para fugitivo procurado intergaláctico. E, Criador nos ajude, acho que ele está gostando disso. Isso foi uma aposta e tanto, bebezinho, diz Scarlet. Não muito, ele diz. Desde o começo, tudo que a AIG quer fazer é capturar a Ori. Eles estavam dispostos a matar qualquer um que soubesse que eles a tinham sob custódia. E é isso que importa na verdade. Ele gesticula para a tela. Tem alguma coisa em Octavia que a AIG não quer que a gente veja. E o que quer que seja, está ligado às habilidades novas de Auri. Os trances dela nos levaram até o gatilho, e o gatilho está nos levando a Octavia. Eu não sei se a líder de batalha de Isto e o almirante Adam sabiam que ia acabar nisso, mas acho que nossa missão o tempo todo era vir até aqui. Acredito que é uma coisa muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Ele olha ao redor da ponte para todos nós. Nós estamos pulando de um precipício. Não culpo nenhum de vocês se quiserem ir embora agora. Somos fugitivos do governo terráqueo, mas se cruzarmos a linha de interdição, vamos ser procurados pelo governo de todos os lugares. Tyler está certo, e todo mundo sabe disso. Interdição galáctica é uma das regras mais reforçadas do nosso mundo. É usada apenas nos setores mais perigosos da galáxia, sistemas que foram dizimados por pragas ou infestações que representam uma ameaça imediata para o resto da civilização galáctica. Lisergia. Doença Selmis. Tempestades temporais. Não dá pra brincar com sistemas sob interdição. Se você quebrar lá, não vai haver uma corte marcial. Eles vaporizam o sujeito assim que o veem e torcem pra não cair respingos nos sapatos. Tyler olha para cada um bem nos olhos. Qualquer um que queira ir embora, é só descer ao nível 3, pegar a cápsula de escape, e abandonar a nave. Sem ressentimentos. Scarlet coloca as mãos no quadril. Você está brincando, né? Estou falando sério, Scar. Não sabemos o que vamos encontrar quando chegarmos a Octavia. Não nos voluntariamos para isso. Ela cruza a ponte, coloca as mãos nos ombros de Tyler, vira a cadeira para que ela esteja de frente para ele. Assim de perto, apesar de não serem idênticos, consigo ver todas as semelhanças. O elo inabalável entre eles vai além do sangue. Quando ela se inclina, beija a bochecha do seu irmão. Eu me alistei por você, seu bobo. Uma A sempre apoia seu alfa, eu digo. Encontro os olhos de Tyler quando ele olha para mim. Sempre, ele responde.
Eu sorrio em resposta. Sempre. Eu não sou normal, Zila diz no silêncio que se segue. Todos nos voltamos a ela. Ela está olhando para baixo e brincando com as argolas de ouro penduradas nas orelhas. Vejo que tem pequenos pedaços de pizza de penduricalho no brinco. Seus cachos são como uma cortina escura ao redor de seu rosto, a voz dela, um sussurro. Zila. Scar pergunta. Os únicos lugares no qual me encaixo são os lugares dentro da minha cabeça, ela continua. É como você disse, senhor. Eu não entendo as pessoas. Ela olha ao redor da ponte. Mas eu acredito que, de todos os lugares nos quais não me encaixei, eu me encaixo aqui um pouco melhor. Scar sorri. Porque alguém gostaria de ser normal quando você pode ser interessante. Zila olha para Scar e assente. Eu fico. Cal fala do seu lugar perto do console de armas. Os nós nos dedos estão machucados, os olhos incandescentes quando ele olha para O'Malley. Eu fico até o fim dessa linha. Bem, boa sorte com isso, diz Finian. Mas pessoalmente, quebrar a interdição galáctica é onde esse betrascano que vos fala acha que é um bom ponto para parar. Não estou pronto para deixar que todos os governos de toda a galáxia se tornem meus inimigos em nome de uma garota sujinha com poderes psíquicos de 200 anos que começa a nos jogar pelo ar como bolas de quebar cada vez que um de nós dá um tapa no cérebro dela. Se divirtam nessa missão suicida, criançada. Estamos todos um pouco embasbacados, acho. O esquadrão inteiro observa enquanto Finian dá uma girada na cadeira, fica em pé, e começa vagarosamente a mancar na direção da porta, o exotraje rangendo. Eu não posso culpá-lo. Ele é betrascano, no fim das contas, e o nosso problema por enquanto é só com a Terra. Se ele for esperto e cortar laços agora, ele talvez até consiga. Finian dá uma volta e se vira para nos encarar, apontando diretamente para mim. Te peguei, não foi? O quê? Ele se abre no seu sorriso malandro de sempre. Pode admitir, todos vocês acharam que eu realmente ia embora, não é? Também abro um sorriso, pego o trevo e o arremesso contra Finian. Ele nem tenta pegar o bicho, e o brinquedo bate contra seu peito e cai no chão. Você é um cuzão, Finian, suspira Scarlet. Sim, ele responde, mas sou o seu cuzão. Ele faz uma careta. Espera, não foi isso que eu quis dizer. O GH, desculpa, terráqueo não é minha língua materna e tal. Tyler dá um sorriso, e olha para a ponte e o Esquadrão 312. Quase todos nós nos conhecemos por apenas alguns dias. Já passamos por muitos apertos juntos. Talvez agora passaremos pelo inferno. A verdade é que mesmo com tudo que aconteceu, eu não queria mais ninguém me liderando e mostrando o caminho pela via. Pode estabelecer uma rota para o sistema Octavia, 0. Eu presto uma continência, e então sorrio. Sim, senhor. Estamos quase no portão da dobra de Octavia quando a Belerofonte começa a atirar em nós. Princeps esteve tentando se comunicar conosco durante a última hora, mas te ordenou que Scarlet ignorasse as chamadas. Já está barulhento o suficiente aqui sem a AIG acrescentar suas ameaças de morte na bagunça. Nossos sistemas estão reclamando pelos últimos 20 minutos, os faróis locais alertando que estamos nos aproximando de um sistema sob interdição galáctica, que a entrada no sistema Octavia é extremamente insalubre, e pode resultar em consequências catastróficas, e consiste em violação da lei intergaláctica, como colocada pelo Tratado de Verdun IV e assinada por blá blá blá. Estou começando a odiar a vida. E então um míssil é arremessado na nossa direção, e eu me lembro porque eu amo tudo isso. Todos trocaram as roupas da festa e estão de volta aos uniformes, então ao menos estamos vestidos de acordo. Aciono nossos chamarizes assim que acelero o motor e começo a rotina de evasão. Nossa tela pisca quando o míssil explode atrás de nós, acendendo a dobra em um branco puro e incandescente. Isso era um míssil nuclear? Scarlet pergunta, os olhos arregalados. Certamente não era um buquê de flores, respondo. Aquela rima sobre a peste bubônica, diz Zila. Um buquê de flores era a maneira mais eficiente de evitar a... Sim, obrigada, legionária raio de luz, diz Finian, mas sem entrar em rimas mórbidas terraquias, acho que seus colegas de barro estão tentando nos matar e eu achei que nosso destemido líder tinha dito que eles não fariam isso. Tyler está olhando pelo periscópio, desacreditando. Eu não achei que fariam. Não achou? Não era para você ser um gênio da tática militar. Tyler ergue a sobrancelha. Finian, eu odeio arruinar sua opinião sobre a minha pessoa, mas talvez essa seja uma excelente hora para confessar que... Segurem-se, grito. Outros 3 mísseis estão acelerando na nossa direção junto com uma série de tiros das baterias de tiro da Belerofonte. Me apoio firme nos controles, soltando outra rodada de chamarizes. Eu zigue-zagueio ilesa pelos tiros, sentindo o zumbido do motor embaixo de mim, os dedos passando rapidamente pelos controles, tão rápidos quanto um pensamento. Os disparos abrangem quilômetros, queimando a dobra conforme florescem para fora. A nossa Longbow é mais rápida, dançando e rodopiando através da tempestade de tiros, as rajadas passando ilesas perto de seu casco quando ela sai do outro lado sem sequer levar um arranhão.
Esses filhos da puta estão falando sério, grunho. Quanto tempo até chegarmos ao portão da dobra de Octavia? Tyler demanda. Entrada daqui a 4 minutos e 31 segundos. Você consegue aguentar até lá? Olho para ele e dou uma piscadela. Não me chamam de zero à toa. Já consigo ver o portão na nossa frente. Em vez dos portões hexagonais de titânio que nós terráqueos usamos, ou o portal de cristal em forma de lágrima como os do Sildrath, esse aqui é inteiramente natural. Parece um rasgo brilhante no tecido da dobra, como se houvesse sido a proeza das garras de algum animal impensável. Tem dezenas de milhares de quilômetros, e as pontas ondulam com relâmpagos quânticos. A vista do horizonte tremula como uma miragem no deserto. E além desse arranhão impensável na pele do universo, consigo ver o brilho tênue da estrela de Octavia, vermelha e brilhante em um oceano do universo colorido. A Belerofonte está se apoiando mais nos disparos da nave agora. Qualquer resquício de dúvida sobre quererem nos matar ou não é respondido quando dezenas de tiros passam de raspão pela asa a bombordo, errando o alvo por apenas uma centena de metros. Grande criador, essa foi por pouco. Finian respira. Cale a boca, grunho. Está tudo sob controle. Entrada para o espaçorio em 60 segundos. Uma rodada de tiros nos pega por trás, fazendo um buraco do tamanho de uma bola de futebol no casco. Os alarmes apitam, e o sistema de autocontenção começa a funcionar, isolando a parte que foi comprometida. Dou uma olhada no relatório de danos, e acabo de ver que levamos um tiro na parte de engenharia. Isso não é bom. Achei que você tinha dito que estava tudo sob controle. Finian grita por cima dos alarmes. Eu achei que tinha dito pra você calar a boca. Cal sorri, completamente à vontade no caos da nossa batalha. Eu nunca o vi mais relaxado do que agora. Você não é bem um guerreiro, é, Finian? Bem, e você não é um. O Betrascano pisca com os olhos negros grandes enquanto tenta se achar. Espere, sério, eu tinha uma resposta muito boa pra essa ontem. Outra rodada de tiros de urânio passa por apenas 3 metros do nosso bordo. Mesmo voando na velocidade máxima, queimando combustível desse jeito, há armas demais. Longbows não são feitas para enfrentarem exterminadores, é como jogar um pincher para lutar contra um Doberman. Pode até ser que lute bem, e com bastante raiva e energia, mas no fim das contas, o cachorrinho acaba sendo feito de palito de dente do cachorro maior. Entrada para espaçorio, 15 segundos. Se segurem, Tyler grita. O rasgo paira na nossa frente, preenchendo a tela. Consigo sentir a gravidade dele agora, passando pelo meu corpo, se esticando por cima da pele. Os nossos alarmes estão gritando sobre a interdição, o furo no casco na engenharia, os disparos da Belerofonte. Meu estômago afunda, e há um silêncio ensurdecedor quando a galáxia inteira vira de ponta cabeça. E então, com um protesto dos motores e o impacto inexplicável da realidade, nós atravessamos, de volta para o colorido do espaçorio. A boa notícia é que passamos intactos. A má notícia é que a Belerofonte ainda está bem atrás de nós. Ela sai do rasgo na dobra como um morcego infernal, liberando outra rodada de mísseis nucleares. Seja lá quais eram os planos originais para pegar O'Malley, parece que eles decidiram se poupar enquanto havia tempo e simplesmente apagar todo mundo, e a parte estranha é que eu não faço ideia por que caralhos fariam isso. Nos meus radares, Octavia parece um sistema perfeitamente normal. Não há nada que consiga ver que eles gostariam de proteger ou esconder a qualquer custo, até mesmo o custo sendo desistir de obter Aurora. Conforme nos aproximamos, consigo ver que Octavia II é um pedaço de pedra da classe M completamente ordinário. Um pedaço de terra azul esverdeado maciço sai do oceano de mesma cor. 74% do planeta é oceano. Temperaturas amenas, 4 continentes maiores. Em outras palavras, entediante. Então por que eles não queriam que nós? Senhor, Zila olha por cima dos seus aparelhos, primeiro para Aurora, e depois para Tyler. O que foi, legionária? Te pergunta. Com uma virada do punho, Zila coloca a varredura que fez do continente no display principal. E ali, aconchegado entre um vale verdejante ao lado de um fio de água reluzente, ficam 30 ou 40 prédios. É Butler, Aurora sussurra. O primeiro assentamento da colônia Octavia. Então é verdade. Havia uma colônia aqui. Pessoas viviam neste planeta. Famílias. Crianças. Alguma coisa deu errado, e nos últimos 2 séculos, a parte mais importante das forças de defesa terráquea e o departamento de inteligência estão acobertando isso. Filhos da puta mentirosos, sussurro. Olho para a Belerofonte atrás de nós, e então para Tyler, aguardando as ordens. A sua aposta de que a AIG não estava disposta a nos matar não deu muito certo, e agora estamos tendo que lidar com a realidade desagradável de fugir de uma nave da qual não conseguimos, ou lutar contra uma nave impossível de derrotar. Estamos perto de Octavia II, mas os mísseis da Belerofonte estão travados em nós para os disparos, as armas prontas para outra rodada. Estamos perdendo força também, parece que os tiros atingiram o reator principal na engenharia. E mesmo que eu seja muito boa, não sei se sou boa o suficiente para vencer isso por ele.
A Belerofonte está nos chamando de novo, relata Scarlett. Tyler suspira, olhando em volta da ponte. Consigo ver nos olhos dele, o medo que tem por nós, a decepção em si mesmo. Estamos tão perto de Octavia e agora, e consigo ver as nuvens rodopiando na atmosfera, as pontas agudas dos continentes embaixo. Aurora está de pé, olhando para a imagem da colônia na tela principal. Esse lugar onde ela deveria ter passado o resto da vida dela. Nós quase conseguimos. Quase a trouxemos para casa. No fim das contas, talvez a fé de Tyler realmente tenha sido desperdiçada. Talvez essa viagem finalmente tenha chegado ao fim. Abra o canal, ele ordena para Scarlett. A imagem do Princeps aparece na tela principal, sua máscara branca espelhada sem nenhuma marcação, sua voz monótona e metálica. Legionário Jones, o agente diz. Esse é seu último aviso. Se não DESLIGARAM os motores imediatamente, vocês serão. O som de uma explosão corta a transmissão, momentaneamente virando estática. Um alarme soa na ponte da Belerofonte, outro alarme, no nosso. Tento ver os radares, tento entender o que está acontecendo. Cat, relatório. Tyler ordena. A Belerofonte está sob ataque. De quem? Sacudo a cabeça. Tenho uma dúzia de leituras de energias por aqui, mas não estou conseguindo determinar nenhuma origem no LADAR. Os scanners mal conseguem detectar. Qual o visual? Pego o display da Belerofonte, e vejo que foi atingido certeiro a bombordo nos motores, e está vazando combustível para o espaço. Ao redor dele, como um enxame, quase invisível na escuridão, está uma dúzia de naves esguias em formato de lua crescente. São totalmente pretas, os pilotos mantendo-as em um ângulo mínimo, então não há sequer uma pequena região visível para ser detectada pelo LADAR. Eles começaram o ataque surpresa, e o ataque foi brutal, os canhões de plasma derretendo o casco do exterminador até virar vapor. E eu não consigo entender se fomos salvos por um milagre de última hora, ou se estamos ainda mais ferrados do que estávamos antes. São fragatas clandestinas chalerianas, diz Cal. A voz do Princeps ecoa pelo canal aberto de comunicação. Atenção, naves CHLLR e ANAS não identificadas. Vocês estão atirando em uma nave da Força de Defesa Terráquea sob o comando da Agência Global de Intelligence. Eu sei bem em quem estou atirando, humano, vem a resposta em forma de grunhido conforme o criminoso mais infame da galáxia aparece na tela. Vocês tubarões da AIG me traíram, e ninguém apunhala Casseldon Bianchi pelas costas e fica vivo para contar a história. Acho que alguém quer seu gatilho de volta, diz Scarlett. Finian olha para a Aurora. Alguém quer falar para ele que nós o quebramos? Chegamos na zona de gravidade de Octavia e agora, o combustível vazando do bombordo da Belerofonte espiralando lentamente na direção da atmosfera do planeta. As naves chalerianas se movem tão rápido quanto beija-flores, voando pelas rodadas de disparos do exterminador e continuando a destruir a nave maior, como um enxame de formigas atacando um elefante. Eu observo quando a Belerofonte finalmente faz o lançamento dos caças, as naves menores saindo pelo atracadouro. A maioria dos caças do exterminador se viram para combater as naves chalerianas, mas ao menos meia dúzia se vira para nos perseguir. Nossos níveis de força estão se esgotando rapidamente, mas é aqui que eu dou meu melhor. Viro a Longbow para encarar os caças que se aproximam, passando por nuvens de disparos como se estivesse passando um fio por uma agulha. Todos esses anos de treinamento, todo o meu instinto, todo o ritmo pulsando em minhas veias voltam para a superfície. Não consigo sentir minhas mãos enquanto voam pelos controles. Não consigo sentir meu corpo quando a nave rodopia e se mexe ao meu redor. Voamos na direção da gravidade de Octavia, pegando um pouco mais de aceleração. Cal conseguiu acionar os arranjos de armas secundárias, e entre nós dois, conseguimos disparar uma série de tiros nos caças da FDT. A alegria irrompe dentro de mim, vendo os caçadores se tornarem as presas. Vendo os chalerianos e a Belerofonte se destruindo por completo. Vendo os relampejos de luz azul e estilhaços de casco enquanto atiramos nos caças que nos perseguem, um por um. E então eu me lembro de que minha mãe era uma pilota da FDT. E eu percebo que há pessoas de verdade dentro desses caças. Eu nunca atirei em ninguém de verdade antes de hoje. Todas aquelas horas, todo o treinamento, a cabine onde eu ganhei meu apelido, tudo aquilo era apenas uma simulação. Lá fora são pessoas de verdade. Terráqueos, lutando pelo que acreditam. Exatamente como eu. O motor está ficando mais lento. A força pelo dano que levamos quase chegando na linha vermelha. E pensar nas pessoas que estão naquelas cabines está me deixando mais desleixada. A Belerofonte está pegando fogo, o oxigênio saindo do casco de metal e queimando contra a escuridão. Os chalerianos também estão despedaçados, as partes das naves clandestinas pretas tão esguias brilhando como cacos de vidro quebrado enquanto rodopiam pelo espaço. Um relampejo de fogo nuclear irrompe pela atmosfera superior de Octavia e um golpe desesperado da Belerofonte quase morta. Bianchi está rugindo pelos comunicadores enquanto a sua nave é atingida pelo impacto. Eu vejo a bola de fogo, observo a onda de choque eletromagnético vir na nossa direção.
Tento nos puxar para cima, mas os motores já não têm mais a força necessária. Minha garota está machucada demais para voar do jeito que eu preciso. O pulso eletromagnético nos atinge, uma onda de luz e som, todos os instrumentos no console na minha frente se acendendo com o choque. Sou jogada para os lados presa pelo cinto. Ouço Finn gritar. Os alarmes continuam disparando. A temperatura está subindo. Atingimos a atmosfera, e nossa nave está passando por ela como uma pedra saltando pela superfície de um lago. Tento lutar contra o empuxo, tentando levantar com tudo que eu tenho. A energia já está com hemorragia demais. Estamos com danos demais. Nós vamos descer. Busca não encontrada. Haan. Sua busca não encontrou nenhum resultado, chefia. Não consegui encontrar nada. Que vergonha. Sugestões. Se certifique que todas as palavras estão escritas corretamente. Tente palavras-chave diferentes. Tente palavras-chave mais genéricas. Aperte o botão de desligar e ligar no seu aparelho. 30. FINIAN. Aperte os estabilizadores. Esquadrão, se prepare, e reze. Cat está cobrindo seu controle como se ela fosse um dos nossos amigos Shellerianos de 4 braços lá de cima, as mãos por toda parte ao mesmo tempo, ligando interruptores e dançando pelos botões, tentando levantar um pouco mais nosso transporte ferido. Coloquem os cintos, todos vocês, te comanda, e Aurora se senta em um dos assentos de sobra no fim da cabine. Ao meu redor todos os membros do meu esquadrão acionam as restrições de segurança. Preparar para o impacto. A Longbow inteira estremece, inclinando para o lado com um grito de protesto, e Zilla é arremessada contra a parede mais distante antes de conseguir chegar de volta ao seu lugar. Nenhum de nós sequer consegue dar uma ajuda, e Cat continua a dar ordens sem parar. Garoto de Ouro pode ser nosso alfa em campo, mas ele é treinado para ajudar lá em horas como essa, e o rostinho bonito está bem sério. Estabilizadores estão acionadas, ele relata. Não parece. Cat grita quando a nave estremece de novo, chacoalhando como se estivéssemos passando por uma rua esburacada. Se essa rua fosse um barranco íngreme que acabasse por nos jogar de um precipício. Membros do Criador, nós vamos morrer. Estou falando, estão acionadas. Te relata de novo quando Zilla finalmente consegue pegar sua cadeira e se jogar nela, uma das mãos apertando o botão do cinto com força enquanto as tiras se cruzam sobre seu peito e a prendem no lugar. Tem buracos na atmosfera por todo lugar, Cat grunhe. Atingimos outra zona de turbulência, e há um zumbido insistente nos meus punhos enquanto meu exotraje tenta me avisar para parar de ficar mudando de níveis de gravidade tão rápido que se torna impossível de acompanhar. Perseguição. Te pergunta quando o céu azul passa rodopiando pela tela principal, e nós conseguimos ver um relance de um continente abaixo de nós por um instante. Está bem mais perto do que estava antes. Ainda não, ela grita por cima dos alarmes e avisos de interdição. Fique perto da unidade auxiliar de energia, nós vamos morrer se o combustível chegar perto do... Acontece antes de ela terminar a frase. A energia pisca e some, todas as luzes ao redor do console ficam pretas, e os alarmes e avisos morrem ao nosso redor em um último respirar. E agora nós realmente sabemos o que é a vida sem os estabilizadores. Os lábios de Ti estão se movendo silenciosamente enquanto ele liga as unidades auxiliares de energia, e, mesmo com o rosto impassível de garoto bonito, eu acho que consigo ouvir Cal sussurrar alguma coisa. Meus pulsos pararam de protestar, meu exotraje finalmente feliz por eu estar sob uma gravidade consistente, mesmo que seja gravidade preso em meu assento por uma descida incontrolável. E pode ser a última coisa pela qual meu traje tem que compensar. Todo mundo está em silêncio, cada rosto refletindo o mesmo tipo de angústia. Ninguém está disposto a falar nada que possa distrair Cat e Ti do que estão fazendo. Apu engajado, nosso alfa reporta. Está compensando. Confirmado, Cat diz conforme as luzes no console voltam a acender. Poder auxiliar em 100%, marcar. E agora nós temos um relógio. A Longbow está despedaçada demais para controlar os motores, quebrada demais para conseguir ir para casa, mas a unidade auxiliar de energia nos dá mais alguns momentos de assistência. Só um pouco, para que nossa pilota possa ter instrumentalização básica, uma ajudinha para guiar. Só um pouco, mas talvez o suficiente para fazer isso, se você for a 0. Pouso em 1 minuto e 15. Ela relata, e eu quero fechar meus olhos, rezar para o Criador, levantar minha fé até os céus e exigir algum tipo de compensação por todos esses anos de devoção. Só que não funciona dessa forma, e, de todo modo, não consigo fechar meus olhos. O horizonte aparece na tela de novo, e vejo o oceano azul esverdeado, a costa, um tilintar de um riacho que passa por nós. Poder auxiliar em 70%, relata Ti, tenso e baixinho. Ele já fez tudo o que podia, e como o restante de nós, está observando enquanto a as dele luta contra a Longbow para fazer uma descida controlada. Pouso em 60 segundos, ela responde. Será que a força aguenta até atingirmos o chão? Ou vai acabar só alguns segundos antes disso? Desvio o olhar da visão da tela e olho para o meu esquadrão.
Auri parece que está se esforçando para não vomitar, e Cal está olhando para ela, os olhos violeta cheios de preocupação. Zila está com a cabeça levemente inclinada para o lado como se estivesse calculando qual é a nossa chance de sobrevivência e precisa se concentrar em tentar encontrar esse único caminho. Scarlett olha para Cat, os lábios se movendo em silêncio, mas eu duvido que ela esteja rezando. Poder auxiliar em 40%, nosso alfa relata, a voz suave. 45 segundos para o pouso. Consigo ver as árvores, as folhas azuis esverdeadas balançando com o vento que atravessa o topo como uma onda. Elas ondulam como água, e na minha cabeça, a Longbow é uma pedrinha, jogada para a superfície do lago, batendo de novo e de novo. 15 segundos. 13%. Se eu puder dar uma opinião. 7 vozes gritam em uníssono. Modo silencioso. Esquadrão inteiro, preparar. Cat grita, e sem piscar, o corpo todo determinado em lutar contra a nave e fazer com que obedeça, ela guia a nave na direção de uma longa faixa de praia pálida e pedras escuras na nossa frente. A Longbow rende e grita quando passamos pelas pedras com uma série de batidas em estacato, arrancando pedaços do casco enquanto passamos. Ninguém está mais contando, mas os números continuam a decrescer na minha mente. 7, 6, 5. Todas as luzes no painel de controle se apagam, e Cat xinga, tentando empurrar o manche com braços trêmulos. 4, 3, 2. Nós batemos contra a areia, levantamos de novo, batemos mais uma vez, e então continuamos arrastando sem controle. A nave inteira estremece tanto que mal consigo respirar, o barulho ensurdecedor, a barriga da nave derrapando contra a água. A Longbow finalmente atinge algo duro, e nós somos levantados em uma meia volta até que finalmente paramos. Consigo ver o caminho que cravamos na praia atrás de nós, e provavelmente qualquer um que estiver acima da gente conseguirá também. É o maior sinal de você estar aqui que alguém poderia pedir. Mas estamos vivos. O silêncio é interrompido apenas pelos alertas baixos do nosso casco esfriando. Estou desesperado para respirar, uma dúzia de alarmes silenciosos no meu traje informando que eu estou sob uma pressão física extrema. Valeu, eu mal notei, e ninguém fala nada. Lentamente, Tyler e Cat se viram para olhar para o restante de nós e confirmar que estamos todos inteiros. Bem, digo, tentando manter minha voz estável. Não quero ser pessimista, mas acho que não vamos conseguir receber o seguro por essa coisa. Scarlett é a primeira a dar risada, tirando o cinto com mãos trêmulas e se contorcendo para abraçar os cotovelos contra os joelhos, as mãos segurando a cabeça. E um por um, os outros a imitam, tirando os cintos, erguendo-se das cadeiras, ficando em pé, se esticando, e estremecendo. Fico onde estou por enquanto, porque estou esperando ter controle o suficiente para erguer minha mão e apertar o botão de liberar no meio do meu peito, mas ninguém parece perceber que não é uma escolha. Nós temos alguma energia sobrando? Garoto de Ouro pergunta, sem parecer muito esperançoso. Nem sequer para botar no meu brinquedo favorito, Cat diz, passando uma mão pelo seu console. E aquela coisa tem uma bateria que dura para sempre. Ele lança um sorriso para ela, estendendo a mão para apertar o ombro dela. Isso foi incrível, Cat. Isso foi voar. Ela sorri em resposta, deixando escapar um suspiro estremecido. Todo mundo fala que você deve experimentar de tudo uma vez na vida. Essa foi minha vez. Nunca mais. Todo mundo começa a rir, e estamos todos prontos para começar a rir de qualquer coisa, ainda estremecidos com o pouso. Tyler, porém, já está preparado para voltar ao trabalho. Zila, pegue os biotrajes e distribua para todo mundo. Não quero ninguém respirando nem uma molécula de ar sem proteção. Cal, pegue as armas mais pesadas. Não temos mais radares, então vamos ter que ficar de olho em qualquer inimigo da maneira antiga. E vamos ter que dar uma olhada na Longbow, ver se tem alguma condição de voltar para o espaço. Aurora está de pé agora, olhando para as telas que mostram o mundo que nos espera lá fora. Os olhos dela estão arregalados, o rosto pálido. Zila distribui os trajes, e Cal e os outros começam a se enfiar neles, mas Scar descansa o quadril no controle central na minha frente, sem dúvida percebendo que eu estou exatamente no mesmo lugar desde que pousamos. Com uma piscadela, ela se inclina para a frente e pressiona o botão de soltar o cinto, e as restrições passam por cima do ombro, de volta para a minha cadeira. Você poderia apertar meus botões sempre, eu digo a ela, e quase pareço ser eu mesmo. Só que ela é uma frente brilhante, e é tão boa no seu trabalho quanto seu irmão é em ser um alfa. É claro que foi ela que percebeu que tinha algo errado comigo. Quer uma ajudinha para tentar entrar no traje? Ela pergunta. O que, agora você quer me colocar em ainda mais roupas? Acho que estamos regredindo. Não tem problema, ela diz, abaixando a voz para manter a conversa somente entre nós dois. Como está o exotraje? A verdade é que ele está vagaroso, reagindo mais lentamente para os meus movimentos que o normal. O pulso eletromagnético que acabou com os sistemas da Longbow também atingiu meu traje. Ele tem proteção para esse tipo de coisa, mas aparentemente não é perfeito, eu nunca tinha exposto o traje a uma explosão espacial nuclear antes.
E nós não temos o tempo que eu precisaria para consertar tudo. Está bem, insisto. Fim. Ela não está convencida, mas a pergunta ainda é gentil. E é isso que acaba comigo. Eu não quero isso dela, de todas as pessoas. Se ela estiver com pena de mim, como se quisesse falar algo para que eu me sinta melhor, eu vou. Quando olho para ela, os olhos azuis não estão demonstrando nenhum sinal da pena que eu já estava esperando. Não há nada ali senão preocupação. E é por isso que eu digo, mantendo minha voz tão baixa quanto a dela. Falando algo que eu nunca disse em voz alta. Scarlett, eu não quero ser o cara que precisa de ajuda. Toda vez que mostrei para alguém o que parece ser uma fraqueza para os outros, paguei o preço. A gravidade normal é difícil. Mandem-no embora de Trask, para longe dos amigos e da família. Precisa de gravidade baixa para dormir e descansar. Deixem-no sozinho em um quarto da academia, sem nenhum colega de quarto como todos os outros. O traje dá problemas? Seu irmão me mantém fora da ação, deixando todos vocês em perigo. E não dá para recuperar o que se perdeu, não se você demonstrar essa fraqueza. Então, por favor, não faça um escândalo com relação a isso. E se conseguir segurar um pouco o seu sarcasmo, seria ótimo também. Scarlett levanta uma sobrancelha esculpida. Sarcasmo? Dá certinho, né? Pensei nisso ontem à noite. Grande criador, Finian, você acabou de dizer que estava pensando nela ontem à noite. Ninguém vai achar que você é mais fraco porque você aceitou ajuda, Finn, diz ela. É fácil você falar, respondo, gesticulando para o meu traje. Tem um motivo para eu ser o último maquinismo a ser escolhido no alistamento. Lentamente, Scar faz um bico. Finian. Sim. Você já pensou que a razão por você ter sido escolhido por último não tenha sido o traje? Ela me encurrala com os olhos. Não estou dizendo que as pessoas não notam isso. Estou dizendo que talvez, só talvez, você tenha sido escolhido por último porque passa o tempo todo tentando convencer a galáxia inteira que você é um cuzão insuportável. Eu não sei como responder isso, tamanho o choque. Está tudo bem, Finn, diz ela. Sua família sela seu abrigo, certo? E eu sei que, naquele instante, ela me entendeu por inteiro. Um Betrascano quer um grupo do qual fazer parte, precisa de em um nível instintivo, profundo. Não é só uma coisa cultural para nós, é parte do nosso DNA. Mesmo que eu finja bem, eu não gosto de ficar sozinho. E apesar de preferir dançar tango com o ex-pet favorito de Casseldon Bianchi do que admitir isso em voz alta, esse tempo todo uma parte de mim estava procurando por essa conexão. Eu não posso evitar, eu me inclino na direção como uma flor que procura o sol. E olhando ao redor da ponte, eu percebo que talvez, só talvez, eu finalmente tenha encontrado meu clã nesse esquadrão. Então eu dou minha mão para ela, e com uma força praticamente invisível, ela me ajuda a ficar de pé. Por um momento, estamos apenas a centímetros de distância. Olhos azuis grandes encarando diretamente os meus. Membros do Criador, eu realmente gosto dela. Então ela me dá uma piscadela, e ergue um biotraje entre nós. O material prateado é como água nas nossas mãos, e acontece que, por coincidência, Scarlett se abaixa em um joelho para ajeitar o pé dela no momento certo para me ajudar a colocar uma das minhas pernas dentro do meu mais facilmente, sem ninguém nem reparar. Quando finalmente estamos todos vestidos, eu entendo que estou em apuros. Fica difícil me mexer, mais difícil para andar, e meu traje está me enviando alertas, que eu silencio com o apertar de um botão. Zilla reporta que não há nenhum inimigo à vista no céu acima de nós, e Cat e eu vamos na direção da engenharia para ver qual é o estado da nossa Longible. Surpreendentemente, parece estar menos danificada do que eu imaginava. Dando uma olhada em volta, vejo que nosso casco foi socado como se fosse papel molhado. Dá para consertar o buraco, mas o coração do nosso bebê foi cortado horrivelmente pelas balas. Como é que está aí? Pergunta Tyler, se aproximando de nós. Uma bagunça, Cat responde, apontando para a central da energia. O reator está totalmente destruído. Sei que ser o senhor raio de luz não é geralmente minha função, mas não está tão ruim assim, falo. Dá para consertar o casco com os sistemas autorreparáveis. A central é uma parte discreta, então conseguiremos trocar bem fácil. Se conseguirmos encontrar algumas células radioativas pesadas para substituir os combustíveis. Está certo, mas onde vamos encontrar algo assim? Tyler pergunta. Estava indo na direção do assentamento quando pousamos, diz Cat. Deve estar a uns 10 quilômetros daqui. Estou completamente impressionado por ela ter conseguido chegar assim tão perto em meio ao caos, mas parece um bom plano. Então, precisamos achar o porto colonial, digo. Presumo que eles tenham tido e é provável que nenhuma das pessoas tenha deixado o local, ou mais pessoas saberiam que a interdição aqui era uma mentira. Isso significa que as naves ainda devem estar por aqui. Nas condições certas, com um pouco de cuspe e polimento, dá para conseguirmos fazer o reator funcionar de novo. Parece ótimo, te assente. É, ótimo, Cat bufa.
Quer dizer, se definição de ótimo incluir uma marcha forçada de 10 km por um território hostil enquanto andamos com um ferido por uma colônia que nem era para existir e caças da FDT que provavelmente vão cair do céu e nos acertar na cabeça a qualquer instante. Cat, diz Tyler, mostrando o seu par de covinhas que é capaz de explodir ovários a uma distância de 5 metros. Estou te dizendo, você precisa ter fé. 20 minutos depois, estamos parados em pé na rampa de descarga da Longbow, quase prontos para sair. É claro, eu sou o ferido ao qual Cat se referia, estava mais óbvio do que eu esperava, mas também sou o que tem a melhor chance de conseguir fazer a central da nave funcionar, então ao menos não vou ficar para trás com a nave. O oceano se estica para além de nós, uma pequena praia de dunas de areia em frente, e depois disso, morros azuis esverdeados no horizonte. O som das ondas parece completamente deslocado. Para que lado é a colônia? Te pergunta. Cat pressiona os lábios, apertando o botão contra o visor do seu biotraje. Talvez a oeste, apesar de que agora, pensando no assunto. É para aquele lado, Aurora diz, apontando. Tem certeza? Pergunta-te. Ela assente, e quando fala, sua voz é firme. É o mais firme que já ouvi antes. Eu estudei esse lugar por 2 anos para conseguir garantir meu lugar na Adfield. Era para eu me juntar ao setor de cartografia quando chegasse. Estamos a uns 12 quilômetros noroeste da colônia. O chão é pesado. Vai demorar umas 3 horas para chegar a pé. Te assente, impressionado. É melhor andarmos logo, então. As dunas deslizantes estão estranhamente quietas quando passamos pela rampa, e o planeta ao nosso redor é todo liso e feito de um céu infinito. O ar parece estar cheio de uma coisa que parece neve, a princípio, mas assim que saio da rampa da Longbow, percebo que é algum tipo de pólen, diz Zilla, olhando para a poeira semiluminescente que cai do céu. Eu engulo em seco, esticando a minha mão para o céu. A aurora nos guia pelas dunas, para longe das ondas que continuam a arrebentar e para longe da nossa nave abatida. Há um chiado audível do meu exotraje a cada passo que dou, e eu sinto a dificuldade na subida, a areia se desfazendo debaixo das minhas botas. Scarlett fica por perto, próximo o bastante para eu saber que ela está ali caso eu precise, mas eu continuo andando e enfim chego ao topo do morro e olho para a paisagem que nos aguarda depois. Sopro do Criador, sussurro. Depois da praia, das pedras, e do chão, tudo está coberto com uma vegetação baixa que tem forma de lágrima e folhas suculentas, exatamente como aquelas que vimos saindo do olho da falecida Patrice Reddick. Parece que é tudo uma planta só, um tapete contínuo e assustador. As árvores estão sufocadas em meio a elas, longas vinhas se curvando e se espalhando por cima do tronco. Há ainda extensos pedaços de uma grama prateada, que também me lembra da vegetação feito musgo que crescia nos rostos dos capangas da AIG. É pra ser assim? Tyler pergunta. Não, Aurora responde, sacudindo a cabeça. Não, não é. Há uma antiga torre de comunicações a alguns metros de distância, o único sinal visível de que já houve uma colônia humana por aqui, mas está envolta por um casulo da mesma vegetação, com troncos grossos e pesados, que se entrelaçam pelas bases da torre como os tentáculos de um celdernauta osferiano. As plantas parecem prontas para puxar toda a estrutura para a terra, como um navio que desaparece debaixo da água. É quase como um fungo. E encobre tudo. Aurora pisca rapidamente. Eu já vi isso antes. Eu também, sussurro, perdendo o equilíbrio. O esquadrão olha para mim cheio de perguntas. Eu tento alcançar a marca do Criador no meu peito, mas está coberta pelo biotraje. Meu coração está disparado. Eu sonhei com isso, digo, olhando para Auri. Achei que era uma neve azul caindo do céu. Estava por toda a parte. Exatamente desse jeito. Só que não foi aqui em Octavia. O planeta com que sonhei foi. Eu balanço a cabeça, olhando para os outros. Era meu planeta natal, Trask. Eu recomendo ninguém tocar em nada, diz Cal. Entendido. Tyler assente, o rosto drenado de sangue. Olhos abertos e as mãos coladas ao corpo. Ele levanta o rifle disruptivo. Vamos seguir, todo mundo. Sem nada mais a dizer, nós começamos a caminhar novamente, de volta para a vegetação azul esverdeada. A expressão de Aurora é dura, o olho colado no chão e as plantas na frente dela. Cal segue logo atrás, os olhos violeta atentos, também com um rifle em mãos. De vez em quando, Auri vira a cabeça só para verificar se ele está por perto, mas nunca fazem contato visual. Scarlett está andando ao meu lado como se estivesse em um passeio, como se os biotrajes prateados fossem um design original fine e ela estivesse arrasando na passarela. Cat está indo um pouco na frente, sem dúvida sentindo o cansaço de pousar a Longbow há pouco. Tyler e Zilla fecham o grupo. Ele está carregando um sistema de confinamento para conseguirmos substituir os elementos da central da nave, e ela está exatamente como eu esperava. Estoica. Está andando com um par de binóculos telescópicos pressionado contra os olhos, olhando para o céu em vez de ver o que está diretamente na frente dela. Ao menos não há nenhum sinal de que ela vá atirar em alguém a qualquer instante, então isso é um alívio.
A vegetação fica mais grossa enquanto caminhamos, e começamos a andar por uma parte que poderia ser um pequeno bosque antes de ser completamente devorado por seja lá o que for isso. Estou andando em silêncio, ainda pensando no meu sonho, e talvez seja por estar tão concentrado em ouvir os gemidos e chiados do meu traje que eu ouço o barulho. Atrás de nós. Um ruído. Eu paro, olho por cima do meu ombro estreitando os olhos. Está tudo bem, Finian? Garoto de ouro pergunta, parando atrás de mim. Nós sabemos alguma coisa sobre a fauna nativa desse lugar. Zila olha para mim. Sua pergunta tem um motivo. Acho que ouvi alguma coisa, admito, meu pulso acelerando um pouco demais. A maior parte da fauna de Octávia não era muito complexa, diz Auri lá da frente. Ao menos não nos primeiros relatórios do departamento de biologia. Tinha os ratos no laboratório, no entanto. Chimpanzés também, meu pai trabalhava com eles. Tinha o quê? Minha imaginação está me fornecendo imagens infinitas que poderiam se encaixar nesse nome, a maioria incluindo garras e dentes que eu não gostaria de ver. Cal fica alerta imediatamente, apertando ainda mais o rifle na mão. Chimpanzés, Auri repete. Pampaniscos, acrescenta Zila, solícita. São quase do tamanho de uma pessoa normal, explica Auri. Têm mais ou menos a mesma anatomia, a mesma família. São cobertos de pelos pretos, porém, e eles sobem muito bem nos lugares. Então eles são tipo humanos cabeludos. Pergunto, qual é a diferença entre um chimpanzé e um? Vocês chegaram a conhecer o O'Donnell? Tinha esse cara que sentava atrás de mim em engenharia mecânica, e vou te contar, Eles não são humanos, responde Tyler. São muito inteligentes, mas eles são animais. O que eles estavam fazendo na colônia, Auri? Testes ambientais iniciais, ela responde. São a coisa mais próxima que temos de humanos, sem serem de fato humanos. Nosso DNA é praticamente idêntico. Também estavam no primeiro foguete que lançaram da Terra. Espere um pouco, interrompo. Essas coisas são inteligentes o suficiente para pilotar espaçonaves? Cal está segurando seu rifle disruptivo em posição de ataque agora, girando seu corpo em um círculo lento. Parece que são inimigos perigosos. Não é nada disso, Auri nos corrige. Olha, eles não são perigosos. E eles não pilotaram as espaçonaves, eles eram só passageiros. Colocamos eles no espaço para ver como iria afetar a luz, porque fisiologicamente, eles se parecem muito com os humanos. Garoto Fada e eu trocamos um olhar longo. Mas se esses chimpanzés. Começo. Chimpanzé, ela corrige. Se eles não conseguem pilotar as naves, como é que eles pousavam? Eles não precisavam pousar as naves, diz Auri. Era tudo automático. Então, digo com cuidado, deixa eu ver se entendi. Vocês, crianças do barro, pegaram esses animais quase tão inteligentes quanto vocês e enfiaram em uns foguetes e mandaram pro espaço só pra ver se o cérebro deles derretia. Não culpe a gente pessoalmente, Cat diz na defensiva, e há um pouco de desconforto em meio ao nosso time terráqueo. Uau, digo, olhando para o grupo. Nós, betrascanos, sabíamos de todos esses assassinatos de chimpanzés quando nos aliamos a vocês. Chega, Finian. Mesmo se algum chimpanzé tivesse sobrevivido, isso já faz 200 anos, e... A voz de Tyler vai diminuindo, sem dúvida pensando na mesma coisa que todos estavam pensando. Patrice Reddick e seu lindo amigo galhudo estavam aqui há 200 anos também. Não impediu nenhum dos dois de sair andando pela galáxia. Membros do Criador. Armas, diz Cal simplesmente, e quando nós continuamos, todos estamos segurando uma. Eu não ouço mais nenhum ruído. A aurora está nos guiando através das samambaias espetadas e árvores sufocadas, o pólen grosso caindo ao nosso redor como uma chuva espessa azul e grudenta. Nossos trajes logo estão completamente cobertos, e precisamos tomar cuidado com os galhos também. Os trajes são resistentes, mas não indestrutíveis. Demora algumas horas e muitas batalhas contra a vegetação para conseguirmos finalmente subir no topo de um morro e encontrar a colônia Butler esperando no vale à nossa frente. Na verdade, as ruínas da colônia Butler. Todos os edifícios estão cobertos da mesma folhagem azul esverdeada, subindo por eles feito trepadeiras, cada ângulo quadrado de prédio suavizado pelas plantas que o cobrem. As trepadeiras sobem pelo concreto e aço, os esporos caem do céu, rodopiando com uma garoa levemente incandescente. É quase bonito. Até eu lembrar que no meu sonho esse mesmo pólen está caindo na superfície do meu mundo. Penso no mapa estelar de Aurora. O vermelho, se espalhando das estrelas marcadas como uma mancha de sangue. E então meu coração está acelerando de novo. Demoro alguns passos mancos para perceber que Auri parou no topo do morro. Vejo lágrimas rolando pelas bochechas dela quando ela olha para a colônia à nossa frente, e com a máscara na frente dela, não há nada que ela possa fazer para impedir o choro. Eu fico onde estou, mas Scarlett se adianta e vai até ela. Se a Hadfield tivesse completado seu percurso, eu estaria aqui, diz Auri baixinho, mas a sua voz se espalha. Não há competição aqui, nada para abafar o som da sua voz. Mas você está aqui, diz Scarlett gentilmente. E você está com a gente.
Eu não conheci a sua família, mas tenho certeza de que estariam felizes que você encontrou um esquadrão do qual faz parte. Aurora funga, profundamente e sem elegância nenhuma. Meu pai largou minha mãe quando ela não conseguiu permissão para ir na missão de Octavia. De certo modo, ela e minha irmã já o tinham perdido. Quando a Hadfield desapareceu, elas devem ter achado que perderam nós dois. Ela sacode a cabeça. E eu não posso ajudá-las. Eu não posso voltar atrás e dizer que eu estou bem. Ela funga de novo, a voz tremendo. A última vez que falei com meu pai antes de partir da Terra. Nós brigamos. Eu falei um monte de coisas que não queria falar. E foram as últimas coisas que ele me ouviu dizer. Você não pensa nesse tipo de coisa quando está falando. Achei que minha família sempre estaria comigo. Todo mundo está em silêncio, a brisa conduzindo o pólen que cai e lentamente ondula nas plantas ao nosso redor, fazendo com que todas estremeçam gentilmente. Eu não sei como responder isso. Minha família é composta de mais de 100 pessoas, então o conceito de estar sozinho é só impossível. Apesar de me sentir isolado muitas vezes, ou diferenciado e até segregado, eu nunca fiquei sozinho como Aurora está agora. Eu acho, diz Zila devagar, e eu me preparo para a sua falta de tato habitual, que se sua mãe e irmã pudessem escolher entre você ter morrido ou acreditar que você tivesse morrido e nunca descobrirem se estavam erradas, elas escolheriam a segunda opção. Se a minha família pudesse estar viva, mas o preço fosse minha ignorância, eu pagaria sem pestanejar. E como é que dá pra responder depois disso? Milagrosamente, Aurora oferece a Zila um sorriso discreto, cheio de lágrimas. Nossa garota fora do tempo não está só de luto por sua família, ela está de luto por ela mesma, nenhum de nós sabe o que ela é, até mesmo enquanto seguimos a trilha que ela nos impõe. Ainda assim, ela deve querer um pouco de normalidade. E todos nós sabemos como é isso. É uma sensação de companheirismo quando todos os 7 começamos a andar novamente, o grupo mais estranho de desajustados que já cruzou um planeta alienígena abandonado com as plantas mais assustadoras e sitiados por forças militares. Ainda tem uma caminhada de 20 minutos até a colônia, e meu estômago parece que está cheio de um gelo oleoso, e todo mundo está quieto como se estivéssemos num cemitério. É obviamente a hora de fazer uma piada. Então, eu digo, sobre esses chimpanzés. Chimpanzé, Tyler diz, já suspirando cansado. Isso aí, vocês ainda têm essas coisas. Estão extintos, diz Cat. Como você, se continuar falando. Muito engraçado, Zero. De verdade, vocês não estão inventando essa história. Parece ridículo. Quer dizer, umas crianças de barro peludas que voam em espaçonaves e têm DNA praticamente idêntico ao de vocês. Eu bufo. Não acho que isso exista. E é aí que um humanoide preto feito piche, peludo e rosnando, com dentes amarelos que deixariam os ultrassauros envergonhados sai gritando de dentro da vegetação e pula diretamente na minha cara. Busca não encontrada. Desconhecido, desconhecido. Erro 4592. Link não encontrado. Você está longe demais do sinal. Você está sozinho nessa, chefia. 31. Auri.